Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 44. É que nós vamos nos manter para continuar a ouvir o Senhor falar ao nosso coração agora através da exposição do sermão. Ressaltando sobre nossa linha temporal momentânea, onde que Deus tem nos conduzido dentro do fluxo contínuo da sua palavra, que é o caminho da salvação, que é Jesus Cristo a quem tem comunicado ao nosso ser aqui através de forma profunda, mediante a presença do Teu Santo Espírito. Temos visto uma série de mensagens que falam a respeito dos milagres de Jesus, por que eles foram realizados. Temos mergulhado nas Escrituras para saber mais a respeito desse assunto tão fascinante e também, não menos importante, explorando a respeito do significado que esses milagres têm na nossa vida, em meio ao povo de Deus, a sua igreja até no dia de hoje. E por que não, lembrando que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, hoje, como foi ontem, e será amanhã, para todo sempre. Ele não muda, assim como a sua palavra. Então, na medida que também fomos tratando a respeito desse assunto, se conforme a vontade dele também, Ele quiser efetuar milagres na sua vida, para que o nome dele mesmo possa ser exaltado através do seu bom testemunho, por que não? Estamos abertos aqui para não só ouvir a mensagem, mas para receber as maravilhas, os prodígios e a virtude que o Senhor, até no dia de hoje, derrama sobre o seu povo, porque Ele nos ama, tem misericórdia de nós, compaixão e tem nos tratado através de sua graça. Jesus, Ele tem compaixão de você, e isso é bem evidente, porque é uma das características que nos leva até Jesus, que nos faz confiar nele, entendendo a respeito da dimensão do seu ser, e diante de um poder tão imensurável, indescritível, diante daquele que é, e ao sabermos que Ele nos trata com compaixão, com bondade, com amor, é claro que isso nos atrai. Então você, na prática, tem percebido, isso é uma realidade. Jesus tem te tratado com compaixão. Jesus, Ele tem compaixão de você. Sem Ele, nós somos como uma ovelha perdida, sem saber o caminho de volta para trás, despencando aí na estrada da perdição. E diante dessa situação, quero que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 6. Perceba como Jesus, Ele é intenso conosco. Capítulo 6, versículo 1. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, chamado Tiberíades. Nesse ponto do ministério de Jesus, Ele havia mandado os discípulos levarem a mensagem. Eles voltam contando a respeito de como foi o resultado ao irem até os povoados ali, falarem a respeito de Jesus e sobre a autoridade do seu poder. Mas em meio a esse percurso, assim como também nos dias de hoje, quando nós estamos na missão, quando nós estamos cumprindo o propósito, quando nós estamos na pegada do ide, ou nas pegadas do vão em meu nome, coisas acontecem, tribulações se levantam, e até tristeza nos acompanha, porque pelo fato, dentro dessa situação corrente, Jesus ele havia perdido o último dos profetas, e também era um parente seu, e muito mais do que isso, ele era sacerdote, mas ele não era encontrado em um templo, ele era visto nas margens do Rio Jordão,
Batista e ele é assassinado de uma forma muito terrível. Então Jesus ele está sentindo, ele está partilhando dessa dor do luto. Assim como os seus antecessores, profetas que vieram falando também a respeito dele, que em certa ocasião foi Moisés que havia perdido Miriam e Arão. E diante da atenção do povo, Deus diz para ele falar a rocha, mas ele a espanca. Porque ele cedeu às emoções calorosas do momento de luto que ele estava tendo. Diferente de Jesus, que tem uma postura oposta. Jesus ele ainda continua com a sua missão, apesar dessa dor que ele está sentindo. E são características, meus irmãos, que exemplificam, diferenciam as pessoas que estão sob o comando de Jesus, apesar de qualquer situação, apesar da dor, apesar às vezes dos contratempos que aparecem, de feridas que surgem, que cicatrizarão, mas serão uma perda de um membro querido. Essas pessoas ainda continuam a recolher, a abrir mão do seu momento para ministrar a palavra de Deus, compartilhar a mensagem do Evangelho como alimento para os famintos que estão precisando de comida. Assim está Jesus dentro dessa situação contextualizada aqui dentro do momento bíblico que nós estamos vendo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30 ao 34, a narrativa nos apresenta o seguinte. No subtítulo aqui da minha Bíblia está escrito: a multiplicação de pães e peixes. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a início, aqui para a leitura base do nosso texto, versículos do 30 ao 44. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e lhe contaram tudo que havia ensinado. E ele lhes disse: acompanhe-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia muitos o viram partir e os reconheceram vindo de todas as cidades. Correram a pé para lá e chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. A sua ida até Jesus não será em vão. A sua vinda até Jesus aqui nesta noite, para ouvir a sua mensagem, não será inútil. Ele tem compaixão de você. É dentro dessa situação que eu quero que toda a palavra de Deus não alcance só o seu intelecto, mas o seu espírito e as suas emoções. Nós estamos aqui, podemos assim pensar diante de um Jesus em um ponto melancólico do seu ministério. Você percebe aqui no decorrer do texto, nós temos a missão dos 12. Eu falei para vocês o que significa. Na sequência tem a morte de João Batista e a primeira multiplicação de peixes, segundo aqui o Evangelho de Marcos, que foi aí orientado por tudo aquilo que Pedro sabia, um desses que estava com Jesus. Nesse tempo os discípulos haviam sido enviados. João já estava morto. E temos aqui uma multidão que acompanhou Jesus passando até a outra margem do mar. É muito interessante que Jesus, ele chama aqui os seus discípulos, ele percebe a situação daqueles que estão indo até ele, e o diagnóstico que ele nos dá é: eles estão como ovelhas sem pastor.
Diante de tudo que está havendo e acontecendo até então, com profundidade eles não entenderam quem eu sou e o motivo de eu estar com eles aqui nessa hora. Eles ainda não sabiam sobre a missão. E aí é diante disso que nós temos aqui mais uma vez Jesus ensinando a palavra de Deus. Jesus, mais uma vez, ele está primeiramente alimentando o espírito dessas pessoas. E você confere isso no versículo 30 desse capítulo. Os discípulos reuniram-se com Jesus e contaram tudo que havia ensinado. E aqui, diante do que está havendo, no versículo 34, Jesus começou a ensinar-lhes muita coisa. Jesus está ensinando as maravilhas do reino, não só para os seus discípulos, mas também para essa multidão alvoroçada. Então Jesus foi para uma região afastada, subiu um monte, seus discípulos estavam com ele, assim como ele disse, eles não estavam tendo tempo nem para comer, diante da necessidade e urgência do reino, para encontrar todas as pessoas perdidas e as levarem para Deus. E diante desse dinamismo de Jesus, isso de fato é muito importante para nós, porque é como se Jesus ele fosse abastecido com outra coisa, e não é como se fosse, na verdade, ele era o primeiro momento. Eu quero te dizer sobre isso no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, dentro desse mesmo momento, sobre aqui a ótica de João. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus, o nosso Senhor, ele tinha como prioridade algo que é muito certo e fácil de ser entendido. Em primeiro plano de Jesus, ele estava para fazer a vontade daquele que me enviou e completar a obra do Pai. E ele disse: isso é que me alimenta, é isso que me motiva, é isso que me fortalece em fazer a vontade de quem me enviou. Mas diferente de nós, irmãos, nós tentamos nos alimentar vivendo a nossa vontade. Nós tentamos nos alimentar constantemente fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer, colocando outras coisas diante disso. Mas Jesus ele priorizava a obra de Deus. E o que você tem priorizado? Como tem sido a sua caminhada com Jesus? Como você tem vivido diante da urgência do reino, do ministério Manápolis, aqui na cidade de Caré? Então, o que Jesus está fazendo é proposital. Mais uma vez, ele tem consciência de todas as suas ações. Ele está levando as pessoas para um lugar que ele quer estar, que é um lugar afastado, que é um lugar isolado. Então, ele está fazendo isso com particularidade, para que as pessoas elas possam se afastar das facilidades. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 e 14. Ouvindo isso, Jesus se retirou dali no barco e foi para um lugar deserto, à parte. Quando as multidões souberam, seguiram a pé destas cidades. Ao desembarcar de uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Irmãos, então Jesus tem compaixão de nós. E ele não só nos ensina, mas como nós somos as suas ovelhas, ele também nos cura. Ele também nos limpa. Ele também nos alimenta. Por isso que a nossa ida até Jesus não é em vão. Jesus ele cura o seu coração. Jesus ele cura o seu físico.
Jesus é quem te fortalece. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 10 e 11. Quando os apóstolos voltaram, contaram tudo que havia feito. Levando consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo disso, as multidões seguiram, ele recebeu e lhes falou do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Você veio até Jesus porque você precisa de ajuda. Você veio até Jesus porque você precisa de socorro. Você tem ido até Jesus porque Ele de fato pode realizar coisas que outras pessoas não podem. E é isso que está havendo, mas nós temos que entender nessa noite que Jesus, Ele não vai deixar de falar a respeito do reino comigo e com você. Jesus, Ele não vai deixar de falar sobre o que o reino significa na vida daqueles que querem estar com Ele. Jesus, Ele é o pastor, Ele é o supremo pastor, Ele busca as ovelhas perdidas, Ele atrai as ovelhas dispersas, Ele junta e protege o rebanho. Jesus, Ele é aquele que realmente não nos deixa faltar nada. Mas, irmãos, e o pecado no meu e no seu coração que não quer acabar, que não nos deixa descansar na presença de Jesus, que tem de repente te levado distanciado de Jesus, que tem trabalhado contra a sua estadia com Jesus, o meu momento, o nosso tempo com Jesus. O que Jesus falou para os discípulos é: vamos trabalhar, vamos descansar. Vem comigo, vamos passar para o outro lado, vamos até uma região mais tranquila, vamos procurar um ambiente mais calmo, vem comigo e vem descansar. Mas insistimos em ficar ali naquele mundo atribulado, insistimos em viver ali naquele mundo que só fica sacudindo a nossa alma, nos colocando sob pressão e tensão, trazendo conflito e crise para a nossa alma. Jesus, Ele é fonte de descanso e refrigério, é fonte de paz. E você não vai encontrar isso se você não for até Jesus. E o que Ele vai dizer para você é: vem, vamos descansar. Talvez, de repente, o seu dia foi um dia atribulado. Talvez a sua alma, ela está aquecida, evaporando, e Jesus vai dizer para você: vem descansar na minha presença. Ninguém vai te tratar como Jesus trata. Ninguém vai te tratar como Jesus trata. Daqui dá para a gente perceber um pouco de quem nós estamos falando. Alguém estava ali de luto, poderia dizer: ó, eu não quero ninguém comigo, respeito o meu momento. Não é assim que nós falamos, não é assim que vivemos como perdendo o ente querido. Você vem para cá com esse assunto agora, você não viu que eu perdi um parente? João era primo de Jesus. Às vezes nós estamos dizendo: eu perdi um primo querido, o meu tio me deixou, acabei de perder a minha mãe, um amigo especial. É o que Jesus está dizendo: vem, que vocês entrarão no descanso. Sua ida até Jesus não será em vão, e Ele te satisfará. Irmãos, é um fato, e Deus que esquadrinha o nosso coração sabe. Somos pessoas insatisfeitas. E de repente, não é porque nós estamos querendo mais do que devemos ter, mas realmente é porque nós estamos com falta de alguma coisa, estamos sofrendo por alguma coisa, estamos passando alguma dificuldade. E quem, como Jesus, para nos satisfazer? Versículos do 35 ao 42. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, já é muito tarde. Manda-os embora
para que ele possa ir até os campos e povoados em redor e compre algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhe de comer vocês mesmos. Então eles perguntaram: como fazer isso? Compraremos 200 dinários de pão para dar de comer? Ao que ele disse: quantos pães tem? E de ver. Tendo informado, eles responderam: tem 5 pães e 2 peixinhos. Então lhes ordenou que fizesse assentar em grupos sobre a grama verde. Eles assentaram em grupos de 150, tomando 5 pães, 2 peixes. Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou o pão e partiu. Em seguida entregou os discípulos para que servissem. E também repartiu os pães e peixes para todos. E todos que comeram ficaram satisfeitos. Quero lembrar você que Jesus ainda está no controle da situação. Diante do dia que já estava terminando, os discípulos fizeram aquilo que eles estavam notando. Dispense essas pessoas o mais depressa possível, para que eles possam ir até os povoados, as cidades ao lado aqui, e procurarem alguma coisa para comer. Mas o que Jesus disse? Dá de você mesmo comida para comer. E eles falam: nem 200 dinários, nem 200 dias de serviço, que se nós tivéssemos, daria para alimentar essa multidão. Então eram mais de 1000 pessoas. Mas tudo isso está acontecendo simplesmente porque Jesus está testando os seus seguidores. Jesus está testando aqueles que ele tem acompanhado de perto. Jesus está testando aqueles que estão reflexos da sua igreja. Jesus está testando os 12 apóstolos para confiar a eles a vida dessas pessoas que ele tanto ama. Então, assim, diante das tribulações e momentos que passamos, o que Jesus está fazendo é nos testar, para que possamos também cuidar dessas pessoas que tanto amamos com Ele. Porque o que Jesus estava fazendo era colocando eles à prova. Jesus não estava fazendo como o diabo, tentando eles para que eles pudessem ser ridicularizados, humilhados diante daquela multidão. Não, Jesus está colocando eles à prova para que eles possam executar a fé, para que eles possam usar a fé, para que eles possam ativar a fé nele. Porque eles tinham que confiar em que eles estavam seguindo. Se Jesus deixou a multidão vir, se Jesus está ensinando eles alguma coisa, Jesus tem que fazer. Então o que Jesus falou assim? Olha para nós o que tem aí. Será que de fato não tem comida nenhuma? Então eles encontram lá um menininho com um lanchinho. Aquilo era um lanche. Provavelmente ali pães cevados, uns peixinhos secos ali, quem sabe até assados. Mas o que é isso? Um lanche de uma criança diante da multidão? Nada, mas para Jesus é tudo. Então, às vezes quando nós estamos assim diante de um momento muito difícil e os nossos olhos rapidamente passam aquele olhar no ambiente, a gente pensa: não temos nada, não podemos fazer nada. E às vezes diante da urgência do reino, do momento que inclusive o nosso ministério está passando, é assim que o nosso coração pensa: nós não temos nada, não dá para fazer nada. E aí Jesus está falando: vai lá, averigua o que tem e traz para mim a resposta. E lá havia um garoto e tinha o que Jesus precisava. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 6, fala especificamente qual era o desejo de Jesus diante dessa resposta. Ele, porém, disse isso para colocá-los à prova, pois sabia bem o que está para fazer. Talvez você está pensando: Jesus me colocou à prova. Jesus tem me colocado à prova. Mas Ele sabe muito bem o que Ele quer fazer comigo e com você. O que basta, o que nós temos que fazer é confiar e obedecer. Você quer ver o milagre na sua vida? Você quer ver o agir milagroso de Jesus sobre a sua vida? Você precisa obedecer.
Você tem que exercitar a obediência. Você tem que colocar em prática o que Jesus te manda. Não vou usar nem a palavra pede. Nós temos que colocar em prática o que Jesus nos manda. Ele ordena. Ele não está perguntando, ele está ordenando. Vai lá e vê o que tem. E traz a resposta para mim. Então, dá para perceber isso no Evangelho de Marcos, como aqui nós estamos vendo, no versículo 39. Então ele ordenou que fizesse todos assentar em grupos sobre a grama verde. Então Jesus não só estava vendo o que tinha, mas ele falou assim: agora vocês vão fazer assim. Então, mesmo que o milagre aconteça, requer a nossa posição diante disso, requer aquilo que temos que fazer diante disso. No mínimo, interfere. Se eu não estou aguentando andar, se eu não estou aguentando caminhar, se eu não aguento contribuir, se eu não aguento agir, se eu não aguento falar, se não dá para me ir, se não dá, no mínimo é ter fé. No mínimo é ter fé. Porque senão não acontece. E diante disso, assim como Jesus subiu no monte, e ali eles acompanharam também, erguendo naquele lugar deserto, Jesus ele deu graça, agradeceu a Deus, e o milagre aconteceu e eles foram satisfeitos. O que nós devemos aprender é dar graças a Deus. O que nós temos que aprender é dar graça em tudo, irmãos. É dar graças. Agradecer ao Senhor por aquilo que temos, por aquilo que Ele tem nos confiado. O problema é que nós não vemos milagres mais acontecer porque o nosso coração não é generoso. É porque, infelizmente, todas as vezes que Jesus nos pede algo, para mostrar algo, para fazer algo, a primeira coisa que pensamos é: está me lesando, está querendo o que é meu, está de olho no meu patrimônio, está de olho no... Então, é assim que nós pensamos. E Jesus está nos colocando à prova. De repente, eu não sei se a mãe desse menino estava lá, mas um responsável provavelmente estava. Alguém poderia pensar: nossa, só tem o lanchinho da criança Jesus quer. O lanchinho da criança Jesus quer levar. Para que isso? Não é assim que a gente pensa? Isso, irmãos, isso é desde os profetas. Quando Elias chegou diante da viúva, o que ele falou? O que você tem aí? Ela falou: para me pagar a dívida, eu preciso ser para trás das vasilhas lá. Faça uma porção para mim, depois uma para você. E aí o milagre aconteceu, não faltou óleo na botija. Diante de Eliseu foi a mesma coisa. Ele chega lá e faz o milagre acontecer, mas como que Deus vai fazer um milagre acontecer na nossa vida se nós estamos se escondendo das coisas dele? A gente pensa que Deus, ele não sabe o que a gente tem. A gente imagina que, tipo assim, a gente pode ocultar isso dos nossos líderes, da igreja, diz aqui, mas Deus sabe quem somos. Se nós fazemos, se nós contribuímos de coração, não. Mas é que com muito menos que eu e você temos, aqui um rapaz foi instrumento de Deus, assim como os discípulos de Jesus, para alimentar a multidão, porque havia alguém mais generoso que cedeu o lanche. Então, irmãos, Jesus ele transforma um pouco em muito, e ele multiplica aquilo que temos. Jesus é quem satisfaz o coração. Jesus é quem satisfaz o nosso ser. A sua ida até Jesus não é em vão. Porque Ele é capaz de sustentar todos os seus seguidores. Pastor, Ele é capaz de sustentar essa igreja? Sim. Pastor, Ele é capaz de sustentar minha família? Sim. Pastor, Ele é capaz de sustentar todos que creram aqui em Carai? Sim. Ele é capaz de sustentar todo mundo. Pastor, e se o Brasil inteiro converter? Jesus é capaz de manter todos. Todos. Assim como Deus manteve os patriarcas, cuidou das 12 tribos, Jesus também ele faz isso com aqueles que confiam. Versículos 43 e 44. Em seguida, recolheu 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe.
o número que comeram os pães foi de 5.000 homens, sem contar crianças, mulheres e pessoas idosas, né? Aqui nós temos um exemplo daquilo que os seguidores de Jesus viram, porque eles confiaram no que Jesus era capaz de fazer. Ele sustenta o seu povo, ele sustenta a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 20 e 21, aqui fala que eles recolheram 12 cestos. O porquê desse número? Exemplificando que Deus cuida das 12 tribos que deu origem ao seu povo, os seguidores de Jesus. Ele pode nos ajudar e pode nos socorrer. Você pode confiar o seu coração nesse mesmo. Porque Jesus é o pão que alimenta o coração faminto. Jesus é a fonte de vida inesgotável. Só Ele que tem palavra de vida eterna. Sede, fome sentimos o tempo todo, mas só Jesus que pode satisfazer o nosso coração. Porque ali naquele ponto oportuno, junto com os seus discípulos, ao levantar o pão novamente na graça, que ele falou: esse aqui é o meu corpo que é dado por vós. Ao levantar o cálice com o vinho, ele disse: esse é o sangue da nova aliança. Quer dizer, nós temos uma aliança inquebrável com Jesus, que foi consumada na cruz do Calvário. Ele dizer: já está consumado. É o pão da vida que nos alimenta. É o pão da vida que nos satisfaz. É o pão da vida que tem compaixão de você e de mim. É o pão da vida que tem cuidado de você e da sua família. É o pão da vida que tem nos dado saúde, vitalidade e força espiritual. É o pão da vida que não vai nos deixar perecer nas trevas do pecado e nem sofrer a condenação. O nome dele é Jesus. Amém?